Recebeu de novo. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão dessa tarde, cumprimentando os senhores advogados e partes, ao senhor secretário de Justiça, senhora procuradora, e, não havendo nenhuma objeção, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Eu vou adiar por mais uma sessão, o 12, porque eu pedi para fazer uma análise que se trata de um julgamento que foi anulado pelo STJ em face da ausência de intimação do advogado para essa audiência, para a sessão daquela época em que foi julgado. E eu, por conta de um memorial, eu pedi adiamento para analisá-lo e não pude fazê-lo. Farei essa semana e na próxima nós colocaremos em julgamento. Qual que é o número da pauta? Fica também adiado, a pedido do desembargador João, aquele que ele pedira vista na sessão passada. Por mais uma, né? Só porque não podemos fazê-lo. Excelência, pela ordem, posso me manifestar? Sim. Eu sou patrono do Banco Santander. A pauta número 12, que foi adiada, sim, em razão da apresentação do memorial, gostaria de saber se o patrono da parte se encontra aqui no tribunal, da Mundial Factoring. Tá. Excelência, só rememorando, esse é um caso que já foi julgado, ele foi anulado por ausência de intimação da parte, que seria a Mundial Factoring. Foi reconhecida por unanimidade o provimento dessa apelação. Eu novamente retornei a esse tribunal para realizar essa sustentação oral, e eu acredito que não haveria nenhum prejuízo não sendo feita a análise desse memorial. Porque isso vai implicar em mais custos. Eu mantenho o adiamento até para... Mantém, excelência? Mantenho. Ok, então. Obrigado. Boa tarde. Tá. Pedido de preferência com sustentação oral, o 19 da pauta, sou o relator. Recurso de apelação civil interposto por Marísia Paula Abrantes Rodrigues contra a sentença proferida pelo juízo de direito da 7ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, numeração que registro aqui, onde figura como requeridos os ora apelados Intra S.A., Corretora de Câmbio e Valores, e TDS System Limitada e outros, que julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o feito nos termos do artigo 2691 do CPC de 73. A sentença ainda condenou a autora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, divididos em partes iguais aos patronos dos requeridos ora apelados. A apelante alega que ajuizou a ação de indenização com o objetivo de ver reparados os danos materiais e morais causados a ela, em razão da conduta ilícita praticada pelos apelados. Afirma que a apelante foi aluna do senhor Marco Aurélio Carvalho Cortes, diretor comercial da empresa TDS System Limitada, que se apresentava como experiente gestor de carteira de ações em curso denominado Como Investir na Bolsa de Valores, na cidade de Cuiabá, no início do ano de 2007. Assevera que nesses cursos, além de apresentar as informações relacionadas à análise técnica, fundamentalista, operação com ações e opções, apresentou dados de algumas corretoras de valores anunciando o senhor Marco Aurélio, que possuía parceria com a corretora Socopa e Intra,
e menciona que por meio dessas parcerias era possível obter vantagens e obter taxas de corretagem mais baratas para os seus alunos, sendo que os alunos interessados em abrir conta nessas corretoras deveriam apenas preencher alguns formulários e anexar os documentos necessários, encaminhando-lhes ao Sr. Marco Aurélio no escritório da TDS System, que posteriormente os encaminharia à corretora. Aduz que foi aberta a conta na corretora, sendo que a apelante passou a investir no mercado de ações com o objetivo de remuneração adequada ao longo prazo. Argumenta que adquiriu ações de empresas de primeira linha, como as preferenciais da Petrobras, Gerdau, Klabin, Sadia e Vale do Rio Doce, sendo investido inicialmente valor próximo a R$140 mil. Salienta que após sofrer algumas perdas em razão da crise da Bolsa de Valores de Xangai, ocorrida em fevereiro de 2007, resolveu contratar os serviços de administração de carteiras do Sr. Marco Aurélio e firmou o contrato de gestão de investimento com cláusula de mandato com a apelata TDS System Limitada, empresa do Sr. Marco Aurélio. E também foi solicitado ao apelante que fosse outorgada a procuração em nome do Sr. Marco Aurélio para que a representasse perante a corretora Intra como gestor de sua carteira, podendo operá-la através do sistema Home Broker disponibilizado pela internet. Ressalta que nessa ocasião expôs ao Sr. Marco Aurélio que o seu objetivo era de investimento de longo prazo, de forma que não seria necessária a adoção de conduta agressiva em busca de retorno financeiro rápido. Defende, no entanto, que... Aqui eu acabo citando entre aspas, não vou toda hora dizer que está entre aspas, mas está registrado aqui. Defende, no entanto, que a partir do momento que o senhor Marco Aurélio passou a administrar a carteira da apelante, inúmeras operações diárias eram realizadas, vendendo-se e comprando-se ações e opções, gerando-se as consequentes despesas de corretagem, e manifesta contrariedade ao perfil de investimento orientado e solicitado pela apelante. Aponta que o Sr. Marco Aurélio não dava satisfações a respeito do porquê de tantas operações diárias, nem sempre rentáveis, chegando ainda a haver a ameaça de rescisão do contrato, acaso a gestão fosse questionada. Diz que entre os dias 29 e 30 de 3 de 2007, o Sr. Marco Aurélio, contrariando os interesses da recorrente e sem o consentimento desta, fez uma série de operações de altíssimo risco, fora do perfil de investimento da carteira, gerando gravíssimo prejuízo à apelante. Alega que, ao que tudo indica, o apelado Sr. Marco Aurélio fez operação com opção de compra de ações da Petrobras, tendo causado um dano de R$ 86.938,33, já que restou apenas um saldo final total de R$ 40.952,67. Defende que o apelado procedeu de forma imprudente, imperita e indevida com a carteira da apelante em operações de alto risco, causando prejuízos à apelante, cumprindo salientar que se o recorrido tivesse atendido ao perfil de investimento correto, haveria um ganho aproximado de 3%, pois nesse período a Bolsa de Valores de São Paulo acumulou alta de 2,95%. Afirma que várias foram as pessoas prejudicadas pela conduta do Sr. Marco Aurélio e que, após vários dias tentando entrar em contato com ele, em 4 de 4 de 2007, ele próprio afirmou que o prejuízo realmente teria sido grande, mas que ela deveria ficar calma. Neste momento, a apelante solicitou a imediata suspensão de suas atividades na gestão de sua carteira de investimentos e o cancelamento do contrato, o que foi atendido. A apelante alega que procurou obter informações junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e descobriu que havia sido vítima de um falso gestor de investimentos que, acobertado pela corretora Intra, exerce ilegalmente a profissão de gestor de carteira de investimentos sem autorização legal. Argue que o Sr. Marco Aurélio recusou-se a recompor amigavelmente o prejuízo causado, sendo que a corretora Intra, por meio de seu atendente Fabiano Villa, fez uma irrisória proposta de acordo, consistente no pagamento de R$ 80 mil em 20 parcelas mensais, o que foi prontamente recusado. Defende a aplicação das disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, argumenta que, em razão de farta documentação juntada aos autos, o Sr. Marco Aurélio e sua empresa TDS System Limitada não atendem aos requisitos legais para administrar a carteira de valores imobiliários
exercendo ilegalmente a profissão. Afirma que em 2011 a empresa TDS e o senhor Marco Aurélio Cortes foram multados pelo exercício de atividade de administradores de carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM, e que o senhor Marco Aurélio foi condenado como incurso nos artigos 37E da Lei 6.385 de 76, cumulada com o artigo 71 do Código Penal, por 12 vezes. Aí tem a transcrição do artigo aqui, que eu deixo de fazer a leitura. E continua, alega que os apelados não se atentaram ao que dispõem os artigos 13, 16 e 14 da Resolução 306/99 da CVM, uma vez que arriscaram praticamente todo o valor dos investimentos da apelante em operações com opções de altíssimo risco. Defende a necessidade e obrigação reparatória dos apelados, TDS System e Corretora Intra, e requer a indenização por dano material no valor de R$ 86.938,33, acrescido de juros legais e correção monetária, a partir da data do encerramento do contrato até o seu efetivo pagamento. Requer que os apelados sejam condenados à indenização por dano moral causado em razão do desespero e da angústia que se abateu sobre o apelante. Por fim, pede o provimento do apelo, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 20 do CPC. As contrarrazões foram apresentadas por Intra S.A., corretora de câmbio de valores, pugnando pelo desprovimento. É o relatório. Vossa Excelência teria, se é que me permite dizer o verbo nesse tempo, porque o objetivo do apelo, claro que é o provimento. E eu estou a dar provimento ao recurso. Eu só farei leitura da ementa, quem sabe nós possamos apelação civil, indenização por dano material e moral, investimentos de bolsa de valores, contratação de gestor de investimentos com cláusula de mandato, perda de valores em curto espaço de tempo, gestor e empresa responsável sem a devida habilitação para administrar a carteira de investimentos imobiliários, imperícia demonstrada, corretora operativa perante a Bovespa, responsável solidário em razão de negligência e imprudência na gestão, ato ilícito demonstrado, falha na prestação de serviços, aplicabilidade dos artigos 14 do CDC, incidência dos artigos 186, 927, 932, 933 do Código Civil, dano material e moral, necessidade de reparação, observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, apelo provido. Vossa Excelência... Eu abro mão da sustentação oral, Excelência. Muito obrigado. Assim que voto, a unanimidade, prover o recurso dos termos do voto do relator. Desembargador João, 13 e 14 envolvem as mesmas partes e há pedido de sustentação em ambos. Quem sabe nós possamos resumir tudo e digamos, otimizarmos o nosso tempo. Pode colocar em julgamento dos dois. Então, 13 e 14. Eu vou fazer o relatório do 14, que abrange também o 13. Recurso de apelação civil interposto por Hilton José Schein, não sei, Schein, não sei, e também por Ieda Webler Schadler, contra a sentença do juiz da primeira vara de Sapezal, que nos autos da medida cautelar, nesse caso, e aqui foi numa ação anulatória de ato jurídico no outro caso, que são os dois processos estão correndo a peça, a cautelar e a principal. A juizada contra o apelante Hilton e outros pela segunda apelante julgou improcedente o pedido de suspensão da meação do imóvel rural composto por duas áreas de terras contíguas, referentes às matrículas 91 e 88 do CR de Sapezal, bem como o pleito de autorização para que todos os poderes inerentes à propriedade do mesmo fossem exercidos por Inácio José Webler, patriarca da família Webler, pois, no entender do juiz, e aqui focalizando apenas o mérito da questão, ocorreu a decadência do direito da autora de pleitear a anulação da venda do imóvel, realizada de descendente, Inácio Webler, a descendente, mas aqui é uma família. O litígio estabelece pai, irmãos e tudo mais, filhos. A decisão
não cancelou as averbações anteriormente realizadas junto às matrículas mencionadas, decorrente do deferimento do pedido de liminar. O primeiro apelante, Hilton, expõe que interpôs embargo de declaração contra a sentença, apontando omissão quanto ao cancelamento das averbações realizadas em razão do deferimento inicial do pedido cautelar. Mas, além de rejeitar os declaratórios, o juiz aplicou a multa de 1% sobre o valor da causa. Afirma que ainda existe o caráter protelatório dos embargos mencionado pelo juiz, pois, sendo, portanto, injustificável a imposição da multa. E sustenta que a necessidade do cancelamento das averbações, inclusive porque, em razão dessas, Inácio José Weber constituiu ilicitamente diversos ônus sobre eles, inclusive integralizando-os ao capital social de uma pessoa da qual é sócio, e ainda averbou o encerramento da matrícula 91, abrindo uma nova matrícula para a AIA, registrada sob o número 4.620. Pede, portanto, o provimento do recurso primeiro para excluir a multa de 1%, que os aplicou quando julgou os embargos declaratórios. Depois, para determinar que o cartório de imóveis Sapezal cancele e exclua a averbação 1591 desse imóvel matriculado 91 e a averbação 2988 do imóvel 88, matriculado 88, bem como as demais averbações, cancelando inclusive a matrícula 91. Contra razões das folhas tais, a autora também apelou. A autora é Ieda. Ela discorre sobre a inexistência da decadência, já que houve aspas, simulação por interposta pessoa, e nesse caso, segundo ela, o prazo decadencial é de 4 anos, contado a partir da abertura da sucessão de um dos ascendentes, o que não tinha acontecido até a data da proposição da demanda. Contra razões do recurso das folhas tais, é o relatório. No 13, o recurso foi interposto por Ieda. Aqui já foi o recurso que julgou a sentença anulatória de ato jurídico. O juiz reconheceu. Essa ação foi proposta contra ajuizada por Ieda contra Hilton José, Inácio José, Ciro Ivo Cima, Genô Alberto Cima, Inácio Eurico e suas esposas. O juiz reconheceu a ofensa integral do prazo bienal estipulado no artigo 172 do Código Civil e proclamou a decadência do direito da autora de pleitear a anulação da venda do imóvel rural composto pelas essas duas matrículas que eu já mencionei aqui no relatório anterior. Ela expõe que o imóvel, cuja venda pretende anular, é composto por duas áreas menores, que é essa que eu mencionei, e que ele foi feita a venda por escritura de transferência lavrada em 99, ainda sob a vigência do Código de 1916, e que isso se deu por interposta pessoa. Nesse caso, segundo ela, o prazo decadencial será de 4 anos, contado a partir da abertura da sucessão de um dos descendentes, o que não tinha acontecido até a data da proposição da demanda. Quanto à matrícula 91, ela diz que, conquanto a transferência tenha ocorrido em 2003, agora já sob o Código de 2002, trata-se de negócio de simulado. Eis que os ascendentes da autora apelante, não registraram o imóvel em seus nomes e, portanto, não tinham como vender aos apelados Hilton José e Márcia Weber, ou seja, não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, de modo que não há o prazo decadencial pronunciado pelo juiz. Em todo caso, aduz que o prazo decadencial, se existisse, seria quadrienal e deve ser contado da abertura da sucessão do ascendente alienado do imóvel, que não ocorreu. Nas contrarrazões de folhas tais, o apelado Hilton José suscita preliminar de falta de interesse processual, alegando inovação da tese inaugural, já que na petição inicial, o autor expôs que seus ascendentes Inácio e Marlena, deve ser Márcia, efetivamente adquiriram os imóveis, mas nas razões recursais inova dizendo que, como não houve registro do documento de transferência, eles não o adquiriram propriamente. Insiste na prejudicial de mérito da decadência, discorre sobre a simulação
da presente lide, no mérito refuta os argumentos recursais, torcendo pelo desprovimento do recurso. Os réis não apresentaram contra-razões. É o relatório, senhor presidente. O relatório é abrangente. Eu fiz os dois. Já fez os dois, né? Tem esse consultor? Doutor Patrick? Quem que é? Boa tarde. Questão de ordem, excelência. Eu acho que o Dr. Patrick, acho não, né? Ele me subestabeleceu. Meu nome é Tiago Sabione Valadares. Está nos autos. Excelência tem, então. Só desligar depois aqui meus... Não, é só desligar aqui que eu vou usar o que está escrito aqui. Tá certo. Bom, só para facilitar, acho que para todo mundo, eu gostaria que vocês que vão presidir a sessão, vocês pudessem estabelecer em que parte a gente vai começar a falar, se a gente vai falar agora no início do embargo, da apelação. Tudo bem. Ele trata do... Uhum. Bom, Ele sabe. Tudo bem. Essa primeiro, excelência, tem um pedido de intempestividade do agravo de instrumento interposto e que ainda não foi superado por vocês. Para o desembargador. Está dizendo que há um agravo de instrumento? O retido. Não, olha, conforme está escrito na nossa peça, no agravo de instrumento número 66827/2014, no qual a gente é o embargante, tem um pedido. Conforme a certidão para o agravo, acostado às folhas 27 do caderno processual, o agravante foi devidamente, no caso Hilton, né, leia-se Hilton, foi devidamente intimado da decisão agravada através da imprensa oficial, publicada no DJEMT em 14/5/2014. De modo que, contados 10 dias a partir da publicação, o prazo final encerrou em 26/5/2014. Ocorre que o protocolo geral do TJMT, o presente recurso, foi apresentado somente no dia 30/5/2014, através do protocolo 66827/2014. Portanto, intempestivo. Eu não faço a menor ideia do que o advogado esteja falando. Para mim não faz o menor sentido. Pode ter alguma pertinência, mas o que está em julgamento aqui são dois recursos de apelação, um interposto contra a sentença que julgou o mérito da ação anulatória e outro interposto contra a sentença que julgou o feito cautelar. Sobre agravo de instrumento, no meu relatório não faz a menor referência. Pode ter sido omissão minha, porque pode ter. Se tiver, deve ser agravo retido, não de instrumento. Porque se tiver de instrumento, a questão é outra para ser discutida em outro momento, em outra instância, em outro caso. Então... posso partir para a parte da sentença? Deve. Tá. O grande cerne dessa questão que a gente está presenciando, acho que vai abordar tudo agora de uma maneira geral. Tudo bem, obrigado. Bom, é uma questão meio complexa. Só para fazer um resumo, é assim, tem uma família que, entre outros filhos, tem duas filhas. Uma filha era casada com o Hilton. E esses pais compraram uma terra e passaram para o Hilton.
E a minha cliente, a Ieda, que é a outra filha, veio questionar. Por que ela veio questionar? Ela veio questionar porque, na vigência da lei, da época que era o antigo Código de 1916, diria que precisava dessa outorga, não uxória, mas dos outros herdeiros, dos filhos, para você poder fazer uma venda para outro filho. Né? Aí a grande, e essa eu acho que é incontestável, eu acho que nem próprio as outras partes questionam, que não teve essa autorização. A grande discussão seria, teve ou não a decadência ou a prescrição? A fundamentação do juiz João, lá de Sapezal, foi no sentido de que o enunciado 535 ou 25, salvo engano, da jornada sexta do Código Civil, diz que essa prescrição se dava a partir de 2 anos a tomar da ciência do fato. Ocorre, Excelência, nossa ação é de 2008, protocolada em 2008. A sentença, esse enunciado é de 2013. Apesar da sentença ter sido prolatada após esse enunciado, não entendo como sendo justo ela poder ser utilizada, tendo em consideração a irretroatividade das normas de direito, quando elas vão fazer reformas em prejuízo às partes, principalmente se tratando de normas de direito civil. Então, um enunciado de 2013, utilizado por eles, pelo juiz, perdão, eu entendo que ele não pode ser utilizado. Ainda, maxime, quando a gente tem todo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esposado no sentido de que esse prazo que a lei diz, ele começa a contar a partir do falecimento do primeiro ascendente. O que quer dizer? Que esse prazo para uma parte questionar essa venda feita, ele se dá início a partir da morte do primeiro ascendente, que no caso dos autos, ocorrera com a senhora Marlena Weber, salvo engano, no ano de 2014 ou 15, que é onde é o máximo inicial da contagem do prazo dessa prescrição, decadência que o juiz utiliza. Então, o juiz, apesar de, nos autos, ele se desvencilhar do assunto e não utilizar como o parâmetro de jurisprudencial do STJ, que é o determinante no caso, ele utiliza somente esse enunciado, que eu acredito que pelas normas de direito temporal não poderia ser aplicado no caso. Com relação à apelação, temos também a simulação. A tese abordada por mim e pelos colegas, no caso da defesa da senhora Ieda, é que no caso quando eles adquiriram essa terra, tanto, né, os pais, né, a Marlena e o seu Inácio, e eles colocaram ela em nome tanto do Wilton quanto da Márcia, que são as partes que a gente pede essa anulação da compra e venda. Como é sabido, quando as partes fazem qualquer ato para tentar esconder qualquer condição real, e essa condição é determinante no negócio, esse negócio é nulo. E esse ato ele é viciado pela simulação, porque eles colocaram um imóvel comprado por eles, senhor Inácio e senhora Marlena, colocaram ele em nome da senhora Márcia e do seu antigo marido, senhor Hilton, o que fere todos os princípios de direito e que torna essa transferência nula. E como sabemos, e também é escrito no Código Civil, esse ato ele não se convalida durante o tempo. Então, apesar, como segunda tese, independentemente de ser adotada essa tese de prescrição, o que eu acredito que não pode ser adotada,
pois o entendimento do STJ é que o máximo inicial de tempo se dá a partir da morte do primeiro ascendente. Se essa tese não for adotada, que seja acolhida a tese de nulidade do ato jurídico por simulação. Essas são as teses abordadas, basicamente, por nós. É isso. Encerrado. Muito obrigado, Excelência. Eu indago do Dr. Luiz Mariano Bride, pedir só preferência, em razão disso, mantém só a preferência? Retorno, então, a palavra à Sua Excelência, o relator. A arguição de inovação recursal guarda íntima relação com o mérito do apelo com o qual será envolvida na decidida. Na petição inicial, a autora e a apelante disse expressamente que, aspas, o procedimento tem por escopo o imóvel rural objeto da matrícula 91 da comarca Sapezal, bem como a fração de terras rurais contendo 747 hectares e quebrados do imóvel rural objeto da matrícula 88, ambos de propriedade de seus genitores. Ambos de propriedade de seus genitores. Foi esse o enfoque, esse foi o fato, a causa petente, fato e fundamento jurídico pedido. Disse que, no dia 31 de maio de 2002, seu pai, Inácio, eu vou até pedir aqui perdão para não ficar pronunciando o nome todo das pessoas, dos agentes envolvidos, porque tem verbo, tem nomes em alemão, e eu sou, não sei. Então ficar só no prenome. Diz que no dia 31 de maio de 2002, seu pai Inácio celebrou contrato de compra e venda com Ciro Ivan, Genor Alberto e suas esposas, adquirindo destes o imóvel matriculado 91 do CR de Sapezal pelo preço certo e ajustado de 270.690 sacas de soja, 60 quilos cada uma. E expôs que, apesar de ter sido adquirido por seu pai, aspas, ao lavrar a escritura pública do imóvel, este foi desmembrado em 3 áreas menores, as quais foram transferidas diretamente do proprietário original, Ciro Ivos Cima, aos novos proprietários. As novas áreas resultantes do desmembramento foram matriculadas sob o número 19.996, 19.997 e 19.998, também lá do Serviço Registral de Sapezal. Sendo que o imóvel objeto da matrícula 19.997, aspas, foi transferido para sua irmã e seu cunhado, que é Márcia e Hilton, sem o seu conhecimento e anuência, o que, na sua visão dela, autora apelante, constitui violação ao artigo 496 do Código Civil. Disse também que seu pai, Inácio, adquiriu de Inácio Eurico Vogt e sua esposa Maria Helena a área rural de 747 hectares e pouco, destacada do imóvel já da matrícula 88, sendo que a escritura pública de venda e compra foi otorgada em favor de Márcia e Hilton, também sem o seu conhecimento e anuência. Ao longo da petição inicial, a autora apelante fundamenta a pretensão anulatória no artigo 496 do Código Civil de 2002, sem mencionar a prática de simulação ou a necessidade de incidência de qualquer norma do Código Civil revogado. E tanto é que, ao final, diz apenas que, aspas, não tendo sido observados os rigores da lei no que diz respeito à transferência de bens imóveis de ascendentes para descendentes, deve ser decretada a nulidade dos atos jurídicos sem o consentimento da requerente. Verifica-se, pois, que as arguições recursais atinentes ao prazo decadencial do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico realmente constituem inovação e, portanto, não podem ser conhecidas por este colegiado, sob pena de violação ao princípio da distrição. Esse fato, em princípio, não fundaria completamente a pretensão recursal, porque, tratando-se de matéria de ordem pública, as alegações afetas à decadência podem ser deduzidas em qualquer momento processual e, portanto, ao menos em tese, a arguição poderia ser conhecida, inclusive a questão de que o prazo é quadrienal e deve ser contado a partir da abertura da sucessão do ascendente. Ocorre que, para justificar a aplicação desse entendimento, a autora apelante mais uma vez promove outra inovação recursal, dizendo agora que os negócios jurídicos foram celebrados por interposta pessoa, o que, aliás,
vai de encontro à tese inaugural de que fora seu pai quem adquiriu diretamente o imóvel e pagou o preço. Mas, ao invés de registrar o documento de transferência em seu nome, o nome do pai dele, alienou para outra filha, Márcia Weber, sem o conhecimento da outra filha, que é a filha autora, que aqui é a briga de família, né? Tá? Essa arguição recursal, portanto, também não pode ser conhecida porque extrapola os limites da lei de tais como delineados na petição inicial. Esta que, de fato, não menciona qualquer hipótese de simulação do negócio de impugnado, dizendo muito pelo contrário, que isso foi realizado pelo próprio pai da autora diretamente e não por interposta pessoa que só aparece agora no recurso. Merece, portanto, ratificação completa a respeitável sentença que proclamou a decadência do direito de pleitear a anulação do ato sobre o. Eu transcrevo a sentença, como fazia o saudoso embargador Ataíde Monteiro da Silva, em quase todos os votos que ele ia confirmar, sem fazer nem sequer quase um breve relatório, e concluo, senhor presidente, nesse caso, acolhendo a arguição de não conhecimento do recurso interposto contra a sentença que julgou por a ação principal. Depois eu vou passar para o cautelar. É assim como o voto, que é o 13 da pauta. Eu acompanho Vossa Excelência e como vota a doutora Flávia? Eu acompanho o voto do relator, acompanhei, ele compartilhou o voto antes, né? Uhum. Conheço bem a causa e acompanho. Não conhecer, né? No que A tange unanimidade, só Sim, fazer senhor. a proclamação. Sim, senhor, desculpa. A unanimidade não Perdão. conhecer o recurso do termo do voto do relator. Agora o 14. Que é o recurso de cautelar, É o terceiro. É 13. é o 14. 14 agora. O Essa 14, proclamação foi do... eu discorro sobre a matéria, já foi explanado aqui, e falo assim, porque no 14, eu lembro do relatório, apelou Hilton e a filha Ieda, né? Ai, meu Deus, isso é complicado. Eu acho que Quanto ao apelo do réu Hilton, admito que a revogação, nesse apelo dele, ele porque foi o seguinte, foi dada uma cautelar inicial, certo? E essa já mandou averbar junto à matrícula do imóvel e instituiu o outro na área e tal, e disse que ele podia exercer todos os poderes. Bom, quando o juiz julgou a ação cautelar, o juiz julgou improcedente, mas não disse expressamente que revogava a liminar. Aí ele entrou com uma declaração, diz, olha, o senhor tem que dizer expressamente que revoga. O juiz disse negativo. O fato de eu julgar improcedente já está implícito e está aqui uma multa. Ainda deu uma multa de 1% nele. Aí ele apela agora para dividir as duas coisas, que realmente tem que dizer expressamente e que não quer pagar a multa. Não é que ele não quer, ele acha que não deve. Acha que não deve. Eu digo o seguinte, olha, admito que a revogação expressa da decisão implica o cancelamento automático da averbação, não sendo necessário, essa questão já é antigamente escrita no tribunal, quando era juiz, o juiz tem que dizer expressamente que revoga a liminar ou não, a sentença que julga improcedente já patrona tudo, né? Discussão antiga. Mas entende-se que sim, porque há até uma contradição nesse sustenta, se tirou o mérito foi julgado procedente, não sustenta o liminar. Mas havia problema de interpretação de sentido, eu me lembro muito bem disso. Mas eu digo, não sendo necessário expresso pronunciamento já sobre isso, já que a medida requestada pela apelante poderia ser atingida mediante simples pedido de ofício para o cartório de imóveis, para que fosse dado baixa nas reservações, já que o mérito da cautelar foi procedente. De todo modo, digo eu, que fique bem claro que, por efeito da decisão de folhas 64 e 65, nenhum efeito produzirá mais doravante as averbações realizadas. E sendo assim, Inácio José não poderá exercer quaisquer dos poderes inerentes ao domínio, como determinar cautelar, a liminar, devendo inclusive restituir a posse do imóvel. Eu só explicitei aquilo que já está no dispositivo da sentença. Então, eu digo, acho que não era o caso, mas eu estou aqui, com muito coração, afastando a multa de 1%. Eu estou dizendo que o juiz... Então, eu estou dando... Culpa recíproca. Eu estou potencial provimento ao recurso dele, o senhor Inácio, para simplesmente afastar a... desculpa, é outro José. Para afastar. E não conheço do recurso adesivo interposto pela senhora Ieda. É assim que eu voto. Eu estou de acordo, doutora Flávia. Acompanho. Ao não conhecer do recurso da senhora Ieda Weber, e deram parcial provimento ao apelo de Hilton José Schein. É isso? 16 da pauta geral, só pedido de preferência
A preferência pelo apelado. Apelação civil, ação de indenização por danos morais, compra e venda em 5 parcelas mensais, inscrição na Serasa, pagamento da prestação em aberto, quitação total do preço, cancelamento da anotação somente após reclamação do autor, permanência da negativação por cerca de 3 meses, transtornos ocasionados, conduta omissiva e ilícita da credora ré, abalo moral evidenciado, valor fixado a título de danos morais dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, recurso desprovido. Como vota desembargador, a doutora Flávia? Acompanho. Desembargador João? A unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Agora, são 2 em que Sua Excelência... São 2, né? Sua Excelência, a desembargadora Marilson Adário, compõe a Câmara. A Câmara será composta por mim, relator, pela doutora Flávia e pela desembargadora Marilson. 26 da pauta geral. Recurso de apelação civil, ação de cobrança de seguro de DPVAT, acidente de trânsito, seguro obrigatório, prescrição não configurada, 3 anos, termo inicial, invalidez permanente, comprovada, laudo médico, aplicação da tabela SUSEP, indenização proporcional ao grau da incapacidade, honorários advocatícios, recurso provido. Doutora Flávia. O relator é o senhor? Acompanho? Sim. Eu estava entendendo que era Maria. Desembargadora Marilson. A unanimidade deram proveito ao recurso, nós temos do voto do relator. Continua a mesma composição no 32. Unimed e Grecovel. Apelação civil, ação de execução, extinção do processo, prescrição intercorrente, inocorrência, ausência de intimação pessoal, sentença cassada, recurso provido. Doutora Flávia? Acompanho. A unanimidade deram o provimento ao recurso, nós temos do voto do relator. E muito obrigado, Excelência. Obrigado, bom trabalho. 3 da pauta geral. O desembargador João é o relator e o parecer é pela rejeição da exceção. E está ratificado. Eu estou rejeitando a exceção, já julgamos os casos. Sim. Eu estou de acordo e Vossa Excelência, doutora Flávia. Acompanho. A unanimidade rejeitaram a exceção nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. De minha relatoria, o 11 da pauta geral, o parecer é pelo desprovimento. Ratificado o parecer, eu caminho nessa trilha, tem voto escrito com algumas laudas e, ao fim e ao cabo, eu estou desprovendo o recurso. De acordo. A unanimidade desprovendo o recurso, nós temos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Ah, não, esse aqui terminou. Muito obrigado. Viu? Senhor? Em 2, eu passo a palavra para o doutor dizer o resultado. Diz a doutora Flávia, como nós conhecemos a gente anuncia provido, desprovido. Esses são os embargos? Esse Não, aqui, o 15 é uma operação civil que a pessoa jurídica recorre do indeferimento de justiça gratuita. Ela não provou, então o juiz está certo, eu estou desprovendo o recurso. E o 34 é declaratórios, que está só questionando a matéria para fim de recurso. Não, doutor, eu estou rejeitando o 34. a gente anuncia em bloco. Acompanho. Em bloco. Daqueles recursos, aqueles casos em que há 2 recursos. O 17, eu desprovejo de Irineu Magalhães de Almeida e dou parcial provimento ao do BV Financeira. 18, ambos os recursos desprovidos. 21, recurso do Banco do Brasil desprovido e recurso de Valdir parcialmente provido. 25, recurso do Banco do Brasil provido e recurso de Fabiano Dallagnol desprovido. 30,
recurso da MRV Prime desprovido, recurso de Eliane Costa Silva provido. Yes. Recursos providos 6, 7, 10. Desprovidos 4, 5, 8, 9, 20, 22, 27, 28, 29, 31. Parcialmente providos 23, 24 e 33. Embargos rejeitados 35, 36, 37, 38. Embargos acolhidos 2 e 39. Agradecendo a Deus e a paciência de todos, declaro encerrada a sessão desta tarde. Boa viagem.